Exemplo. Determine. Eu tenho aqui a equação de uma elipse. Veja que ela não está no formato de uma equação de elipse, mas eu irei trabalhar com ela para ficar. Porque aqui é o que a gente chama de equação geral da elipse. Para determinar a medida dos semi-eixos, um esboço do grafo, os focos e a excentricidade. Essa parábola, vamos primeiro determinar a sua equação no formato que conhecemos de acordo com a definição. Tenho aqui, ó, 9x ao quadrado mais 25y igual a 225. Nós sabemos que o estilo dela, ó, esse daqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então aqui é igual a 1. Então, vou pegar essa equação aqui. Se eu dividir aqui por 225 dividido por 225, eu vou encontrar 1, não é isso? Só que dividindo um lado por 225, eu tenho que dividir o outro lado também por 225, para que a igualdade aconteça, não é isso? Então aqui, ó, dá para simplificar por 9, porque todos os dois dividem por 9, né? Ó, 9 dividido por 9, 1, vai ficar só 1, né? 225 dividido por 9, 25. Mais, aqui dá para simplificar por 25. 25 dividido por 25, 1. Vai ficar só y ao quadrado. 225 dividido por 25 vai dar igual a 9. Tudo isso aqui é igual a 225 dividido por 225, 1. Agora eu tenho o padrão que eu conheço. Primeiro passo é verificar se ela é nesse formato aqui ou se ela é nesse outro formato. Ou seja, o eixo maior dela está sobre o eixo X ou sobre o eixo Y. Aí é fácil de visualizar. Ó. É sempre o A é maior do que o B, certo? Então, e o A, nesse caso aqui, ó, eu tenho 25. Aqui é A ao quadrado, ou seja, quem é A ao quadrado? O 25, ou seja, A é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. E o B, quem é isso aqui, ó, é B ao quadrado, não é isso? B ao quadrado é igual a 9, ou seja, B é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, o A é maior que o B, não é isso? E o A partiu daqui, certo? Então, eu tenho aqui, bem aqui está o A, bem aqui está o B. Então, eu tenho esse tipo de equação aqui. Esse tipo de equação aqui é uma elipse nesse formato aqui. Não é isso que nós vimos? Ó. Quando o A fica sobre o X e o B sobre o Y, o eixo maior dela está sobre o eixo X. Quando o B fica sobre o X e o A sobre o Y, porque o eixo maior dela está sobre o Y. Beleza. Então, a medida dos semi-eixos eu já tenho, não é isso? Não, porque essa elipse, ela é mais ou menos assim. Tenho aqui. Tenho aqui eixo X, eixo Y. O A dela é quem? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o A é só um lado. Aí o eixo maior é 2A, então é 5 para lá, 5 para cá. Não é isso? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E o B é 3, então aqui é 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, essa elipse, ó, ela passa por esses pontos aqui. Na verdade, eu já fiz um esboço do gráfico, né? Eu já fiz o item C, certo? Só precisa determinar onde ficam os focos dela, né? Porque, gente, nós sabemos que o A é esse tamanho aqui, ó, A. Então, o eixo, ele tem tamanho 2A. Então, A mais A, 2A. E o eixo menor, 2B. B mais B, 2B. Ok? Beleza. A medida dos semi-eixos, né? Então, essa medida dos semi-eixos daqui até aqui, no caso, vamos chamar aqui de A1 e aqui de A2. A medida de A1 até A2 é igual a quanto? 5 mais 5, que é igual a 10. E a medida desse outro semi-eixo aqui, que é a solução do A. A distância desse ponto até esse ponto, ou seja, de B1 até B2. Vamos chamar aqui de B1 e bem aqui de B2. Então, vai ficar,
Ó, daqui para cá que é 3, mais daqui até aqui que é 3, que vai dar igual a 6. Certo? Resposta do A. Na verdade, eu fiz a resposta do B. Isso aqui é a resposta do B, né? O esboço do gráfico. C. Aqui cortou um pouco, né? 3 mais 3, 6. Dá igual a 6, né? Aqui, os focos, a medida dos focos. Olha, nós sabemos que o foco é o tamanho C. E o foco, na realidade, é o valor de C. E nós vimos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Que foi visto na definição. É isso, ó. Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vem desse triângulozinho retângulo aqui. Então, ó, eu tenho que a medida de A, ó, é quanto? 5. 5 ao quadrado é igual a medida do B, 3. 3 ao quadrado. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar o valor do C. Ou seja, que vai ficar 25 igual a 9 mais C ao quadrado. Ou seja, 9 mais C ao quadrado igual a 25. Ou seja, C ao quadrado igual a 25 menos 9. C é igual a raiz quadrada, né? Passa para lá de 16. Ou seja, C igual a 4. Então, a medida de o foco, ele vai abrir 4 para cá e 4 para cá. Então, aqui vai 1, 2, 3, 4. Então, vem parar no menos 4. Aqui será o F1 e aqui será o F2. Então, ó, quais são as medidas, as coordenadas do F1? X menos 4, Y, 0. E do F2? X4, Y, 0. Ok? C, uma excentricidade. Não, na verdade, a excentricidade. A D, no caso, né? A excentricidade é calculada da seguinte forma. É o valor de C dividido pelo valor de A. Então, a excentricidade é igual a o valor de C, que é 4, dividido pelo valor de A, que é 5. 4 dividido por 5, 0,8. É isso? Beleza, vamos resolver mais um exemplo. Determine a equação da elipse abaixo. Eu tenho essa elipse aqui, ó. Essa elipse, ó, o eixo maior dela está sobre o eixo. O eixo maior dela está sobre o eixo y. Então, ela já sabe que é esse estilo aqui a equação, ó. X ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Ok, eu só preciso definir quem é A e quem é B. O A eu não tenho, porque o A é a medida, né? A metade, ó. Seria essa medida aqui, todinha, não é isso? Mas eu tenho esse tamanho aqui, que é o valor de C, ou seja, eu tenho C igual a raiz de 12. E tenho esse tamanho aqui, ó. Que é esse mesmo tamanho aqui? Esse tamanho aqui, que é o valor de quem? De B. Esse tamanho daqui para cá é 2, ó. Vai parar no menos 2, mas eu pego o tamanho. O tamanho daqui até aqui é quanto? 2. Certo. Eu só preciso saber o valor de A, que é esse tamanho aqui, que é a mesma coisa disso daqui, né, ó. Então, eu posso usar essa relaçãozinha aqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Então, ó, eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, mais o C ao quadrado, ou seja, raiz de 12 ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4. Mais, esse cancela com esse, 12. Ou seja, A ao quadrado é igual a 16. Eu nem vou passar para lá, vou deixar assim, porque aqui eu preciso do valor de A ao quadrado. Então, vou ter o seguinte, ó. X ao quadrado sobre o B. Quem é o B? 2. 2A ao quadrado. Mais Y ao quadrado sobre... Quem é A ao quadrado? A ao quadrado é igual a 16. Já bota aqui 16. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 16, igual a 1. Então, essa daqui é a equação dessa elipse. Ok? Observem que sempre o A, por exemplo, o eixo maior aqui não é o y, né? Então, o A ele vai estar sobre onde tem o eixo maior. Então, como o eixo maior é o y, o A vai estar sobre o y, entendeu? Se o eixo maior fosse o x, então o A ia estar sobre o x, certo? E essa relaçãozinha aqui, que é o teorema de Pitágoras, eles servem para qualquer elipse, certo? Então, ó, o A é essa distância aqui do eixo maior e o B é essa distância do eixo menor, que eu posso pegar tanto esse lado como esse lado, tanto faz, certo?
E o foco é a distância, né, que é o valor de C daqui até aqui. É interessante que todo ponto que pertence a essa elipse satisfaz essa equação. Por exemplo, eu quero descobrir um ponto que pertence a essa elipse. Então, só supor um valor para x e encontrar um valor para y. Por exemplo, vamos supor aqui se x for igual a... Se x igual a 4. Então, vamos encontrar um valor para y. Então, vai fazer aqui, ó. Todos os pontos da elipse satisfazem essa equação aqui, ó. Então, você vai supor, ó, vai ficar 4 ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Ou seja, 4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 4, 4, né? Mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Aqui, ó, para tirar esse 16, vamos supor aqui, ó. Tira o MMC, né? Vai ficar 16 e 16. 16 dividido por 1, 16. 16 vezes 4, 64. Mais 16 dividido por 16 dá 1. 1 vezes y, y. 16 dividido por 1, 16. 16 vezes 1, 16. Então, cancelo aqui. Vou ficar com y ao quadrado igual a 16 sobre menos 64. Ah, no caso aqui eu peguei um x que não é possível, ó, por isso que não deu certo, ó. Porque aqui vai dar um valor negativo, não é isso? Ó, porque o 64 é maior. Mas, ó, eu peguei um x errado, né? Ó, porque os valores de x estão aqui, ó. Eles vão no máximo a quem? A 2 e menos 2. Então, eu não posso pegar x igual a 4. Eu tenho que pegar um x nesse intervalo, de menos 2 a 2. Então, se x for igual a 2. Então, vamos fazer de novo com 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, que vai dar 4, dividido por 4 dá 1. Então, vai ficar... vai ficar 1 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Ou seja, y ao quadrado igual a menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1 menos 1. Ou seja, y ao quadrado é igual a 0 sobre 16. Vai ficar y igual a 0. E, né, realmente é isso mesmo, né? Ó. Se x for 2, o y tem que ser quem? 0, não é isso? Ó? Esse ponto aqui não pertence à elipse, né? Ó. Quando x for 2, o y dele é 0. Okay? E assim a gente usa qualquer outro ponto, desde que suponha um valor de x entre menos 2 e 2.